Olá, amigos da Bíblia, vamos dar início no vídeo 66, rãs, piolhos e moscas. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo a passagem da Bíblia das 10 pragas do Egito, e nós vamos ler a segunda, a terceira e a quarta praga. Vamos juntos? Segunda praga do Egito, a invasão das rãs. Depois disse o Senhor a Moisés: vai ao faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva, e se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Está escrito em Êxodo 8, 1 e 2. E o rio criará rãs que lhe subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório e à tua cama e às casas dos teus servos e sobre o teu povo e aos teus fornos e às tuas amassadeiras, e as rãs subirão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Êxodo 8, versos 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre toda a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Êxodo 8, 5 e 6. Então, esta praga começou a aparecer no Egito, pois começou a aparecer rãs em todos os lugares. As rãs infestaram aquela terra, sendo que eles não tinham paz, tinham rãs em todos os lugares. Era uma situação deprimente, e não tinha lugar onde eles existem que não estava cheio de rãs. E esta foi a praga do Egito, né? E o faraó ficou olhando isso, a segunda praga do Egito, e o faraó ficou ali assustado com aquilo. Agora, olha só que interessante, os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos. Então até agora, Moisés transformou a vara em cobra. Os magos foram lá e fizeram isso. Moisés tocou na água e virou sangue. Os magos fizeram isso. E agora os magos fizeram o mesmo com os encantamentos, e começou a subir rãs também. Então o faraó olhava isso e falava assim: isso aí é alguma mágica, algum encantamento que não só vocês fazem, mas aqui os nossos magos também fazem. E faraó chamou a Moisés e Arão e disse: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e o meu povo. Depois deixarei ir o meu povo para que sacrifiquem ao Senhor. Êxodo 8:8. Agora é interessante a gente entender isso aqui, né, pessoal, que nós estamos lendo, né? Os magos, eles faziam, então eles transformaram a vara em cobra, eles conseguiram transformar a água em sangue, eles fizeram surgir rãs também, mas vocês perceberam que eles não conseguem tirar? Porque seria interessante se eles conseguissem, né? O Moisés transformou a água em sangue, eles foram lá e tiraram o encanto. O Moisés trouxe as rãs, eles tiraram, mas eles não tiravam, eles faziam igual, mas eles não conseguiam tirar. E o faraó então chamou e falou: não, tá muito ruim, tira essas rãs daí que eu vou deixar o povo ir embora. Êxodo 8, verso 8. Então aí o faraó começou a falar: não, tira as rãs que eu vou deixar. Roga ao Senhor aí que tire as rãs de mim, que eu vou deixar o povo embora. E disse Moisés ao faraó: digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas, e fique somente no rio. Êxodo 8, 9. E ele disse: amanhã. Então amanhã você pede a Deus, eu vou deixar o povo embora. E Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Êxodo 8 e 10. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos, do teu povo. Somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença do faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre o faraó, e o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Mas acabou. Êxodo 8, 11 e 14. Vendo, pois, o faraó que havia descanso
voltou a endurecer o coração e não ouviu como o Senhor tinha dito. Êxodo 8:15. Então o faraó, que tinha prometido deixar o povo embora, voltou atrás e disse: não vai não. Quando ele viu que as rãs tinham acabado, ele falou: não, vai continuar aqui. E aí então veio a terceira praga, a praga dos piolhos. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se tornem piolhos por toda a terra do Egito. Êxodo 8:16. E fizeram assim, e Arão estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e havia muitos piolhos nos homens, no gado, todo o pó da terra se transformou em piolhos em toda a terra do Egito. Êxodo 8:17. E aí então começou a luta, né? Porque aquilo coçava, né? Agora Arão encostou a vara, que se transformou em piolho. Havia piolho por todo lado. Todo mundo se coçava, todo egípcio, todo animal do egípcio. Até os magos acostumados à magia negra reconheceram que só Deus podia fazer isso. Mas o faraó permaneceu inflexível. Então os piolhos tomaram conta e fizeram um grande estrago no egípcio. Agora, olha só. Os magos fizeram assim com seus encantamentos para produzir piolho, mas não puderam. E havia piolho nos homens e no gado. Então, lembra que os magos conseguiram fazer diversos, mas isso eles tentaram fazer, não conseguiram. Produzir piolhos eles não conseguiram. Então agora só Deus fez aquele milagre, né? Então havia muito piolho nos homens e no gado. Êxodo 8:18. Então disseram os magos a Faraó: isto é o dedo de Deus. Porém o coração do faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Êxodo 8:19. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante do faraó, e eis que ele sairá às águas, e diz-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Êxodo 8:20. Mas como ele não deixou, as pragas, a quarta praga do Egito, as moscas, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e sobre a tua casa, e sobre a casa dos egípcios, e encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. Êxodo 8:21. E naquele dia eu separarei a terra de Gozém, que era onde estava o povo, né, que o povo de Israel habitava, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porém separação entre o meu povo e o teu povo, amanhã se fará este sinal. Êxodo 8:22-23. E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa do faraó e à casa dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida por estes enxames. Êxodo 8:24. E o povo se via louco de tanta mosca que chegou no Egito. Então o faraó chamou a Moisés e a Arão e disse: ide, sacrificai ao vosso Deus nessa terra. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaremos o Senhor nosso Deus à abominação dos egípcios? Eis que, se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Êxodo 25:26. Então o faraó falou assim: não, sacrifica aqui mesmo, não precisa ir embora não. E Moisés disse: não, de forma nenhuma. Nós queremos ir embora, né? Deixa ir no caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrificamos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disse. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao vosso Deus no deserto. Somente que, indo, não vades longe, orai por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos teus servos e do teu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença do Faraó e orou ao Senhor. Êxodo 8:29-30. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, e os seus servos, e do seu povo não ficou uma só.
Mas endureceu o faraó ainda desta vez seu coração e não deixou ir o povo. Êxodo 8, 31, 32. Ficamos por aqui. Se você gostou, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. Se você quer continuar lendo a Bíblia nesse formato diferente, se inscreva no canal Amigos da Bíblia. Foi um prazer fazer esse vídeo para vocês. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.